Bom dia, a paz do Senhor, meus amados. Nesta manhã eu quero trazer uma reflexão no versículo 12 do capítulo 2 do livro de Filipenses, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Meus queridos, Paulo, dando continuidade a esse conceito de ser cristão na prática, ele roga aos seus leitores que, assim como eles sempre obedeceram com Paulo presente, falando da época que Paulo estava ali no meio deles, mas muito mais agora na sua ausência, que eles continuassem desenvolvendo a salvação com temor e tremor, fazendo tudo sem murmuração nem contendas. É interessante falarmos dessa passagem, já que estamos falando de evangelho na prática, porque algumas pessoas no século atual, eles vivem uma vida de camaleão. Eles, diante da sociedade ou da igreja, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, é uma coisa e nos bastidores é outra. No palco ele é amoroso, ela é sincera, afável, mas nos bastidores, xingamentos, preconceitos, entrando um pouco mais na vida a dois. O marido não se entende com a esposa não se entende com o marido, os filhos mandam na casa, mas é um casal cristão. E eu botar um pouco de uma pitadinha de sal nesse tempero aqui, né? E ainda por cima, obreiros, líderes de departamentos dentro da congregação, da instituição. Mas a sua casa, a sua vida é um completo vendaval, é um tsunami de problemas, muitas vezes falta de respeito. Isso falando no casal, da vida a dois, como família. E Paulo, eu queria usar esse termo que Paulo usou para trazer a reflexão, pontuar estas coisas no dia a dia, na nossa vivência. Ele pede para obedecermos a palavra com temor e tremor. Assim
como eles obedeciam a Paulo diante da presença, muito mais agora na sua ausência. E aí, amados, fica esse conceito para os nossos dias. Qual é o evangelho que estamos produzindo? O que é que estamos levando ou ensinando aos nossos filhos? Porque eu sempre disse que filhos são produto do meio. Então, eles aprendem conosco e reverberam isso lá fora. É um legado que eles vão levar. Então, o que é que os nossos filhos têm visto? O que é que nós, como pais, temos passado? O que é que nós, como filhos, agora invertendo os papéis cristãos, muitas vezes, estamos passando para os nossos pais não cristãos? O que é que eu, como irmão, estou passando como cristão para o meu irmão não cristão? Falando ainda de família, porque tudo começa, amado, dentro de casa. Não adianta você querer evangelizar o mundo se dentro da tua própria casa você não faz o papel de missionário. Você não leva Cristo para a tua família. Você não é visto como referência. Eu sei que profeta de casa não tem honra. Eu já vivi dentro de uma casa numa condição como esta. Pais não cristãos, muitas vezes sem saber, mas se colocando como inimigos de Cristo. Bebidas, drogas e tudo mais estão vivendo suas vidas de forma errada, fato, mas estão vivendo suas vidas. E você ali como cristão no meio dessa situação toda, tendo todo dia, como diz o pregador Lu, né, matar um leão por dia. Então, muitas situações, muitos fatos acontecem ali, onde nos empurra para longe do Evangelho. Mas qual é a tua posição? Qual é a tua postura diante de tudo isso? Paulo nos ensina a temer a palavra, a viver a palavra com temor, desenvolver a nossa salvação em temor e tremor, preservando com graça essa salvação comum a todos nós, como disse Judas. Ele ainda acrescenta, fazendo tudo sem murmuração e nem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio desta geração perversa. No verso 14, amados, está um divisor de águas. Porque no 12 ele diz que a gente deve desenvolver nossa salvação com temor e tremor, fazendo tudo sem murmurar e sem contender. A murmuração é complicada porque ela entra só rasteiramente. Foi o calcanhar de Aquiles do povo judeu quando estavam diante do Rio Jordão. Os 10 espias dos 12 que foram voltaram sim com uma notícia boa. A terra realmente era boa, manava leite e mel, mas o mais abriu margem para murmuração.
E por causa daquela situação, Deus deu um ultimato. Daqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, salvo Josué e Caleb, porque neles havia um outro espírito, disse Deus, não entrarão no meu descanso. Devemos, como cristãos, ser vigilantes nessas questões. Paulo adverte a igreja de Filipe e a mim e a você neste dia, no nosso século, para a igreja atual, que tudo que venhamos a fazer, preservando ou desenvolvendo a nossa salvação, façamos sem murmurar e sem contender. E isso para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis. Para que vos torneis sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. Irrepreensível, sincero, inculpável, em meio a uma geração corrupta, pervertida, devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Amados, eis a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Buscar do Senhor conhecimento na sua palavra, crescer na graça e no conhecimento, como disse Paulo a Timóteo, sem murmurar e sem contender, desenvolvendo a nossa salvação para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus, inculpáveis. Preservando a palavra da vida. Quais as suas ações? E aí voltamos novamente à questão primária. Vida cristã na prática. Qual a tua postura dentro da tua casa, como marido, como esposa, como filhos? Qual a tua postura como profissional onde você trabalha? Como estudante na tua faculdade? Como a vizinhança te conhece? Aquela barraqueira do número tal, da primeira casa? Aquele casal problemático de filhos desobedientes, que fazem o que querem, que bagunçam com a comunidade e os pais não estão nem aí? Como é que a comunidade te conhece? Qual a representatividade que você tem? Como elas te veem? Eu não preciso do pastor 24 horas dentro da minha casa para provar que sou santo e que a minha vida é certa, sincera, irrepreensível. Eu tenho o Espírito Santo para isso. Você entende o que eu quero dizer? O Espírito Santo, ele está conosco 24 horas. E Jesus deixou claro, estará convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Até Jesus voltar ou você partir, o Espírito Santo estará guiando conosco nossos passos diariamente. Então não preciso do pastor dentro da minha casa para eu mostrar que estou fazendo a coisa certa. Eu tenho o Espírito Santo, que muito mais que o pastor me conhece por dentro. Sabe os meus pensamentos, conhece os meus passos, os meus desejos mais íntimos.
lá onde ninguém mais pode ir, ele vai e conhece a mim e a você. Então não adianta passarmos uma imagem de bom moço se o nosso coração é negro, é escuro, se aquilo que colocamos diante dos nossos olhos é trevas, como disse Jesus. Quão densas serão tais trevas se os teus olhos forem maus. Isso fala de atitude, de ações. Igreja, o mundo jaz no maligno, mas você é luz no mundo. O mundo jaz em trevas, mas você brilha como um luzeiro nestas trevas. Então que essa tua luz possa atrair as pessoas, possa mostrar o caminho verdadeiro a essas pessoas, que elas possam desejar o Jesus que você prega, que você vive, se é que vive. O mundo precisa disso, está clamando a cada dia por salvação. E você, o que tem feito? Qual tem sido a tua postura diante disso, de tudo isso? Entenda que está sobre você a responsabilidade de levar Cristo às pessoas que lhe rodeiam. De que forma? Sem murmuração nem contendas, tornando-se irrepreensível e sincero no meio dessa geração corrupta. Amém, igreja? Que o Senhor continue abençoando a todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue ensinando a cada um de vocês a guardarem a salvação e desenvolvê-la com temor e tremor. Quero abençoar a nossa semana, que o Senhor continue mostrando a sua bondade sobre nossas vidas. Shalom, fica na paz.